E um importante empresário brasileiro faz duríssimas críticas à política econômica do governo Lula, onde ele mostra que a falta de preocupação com os gastos públicos afeta, obviamente, a perspectiva da economia, impacta a taxa de juros, impacta na inflação e, obviamente, todos os efeitos colaterais que isso tudo acaba acarretando para uma nação. Falta de investimento, as pessoas vão perdendo poder de compra, o governo vai ficando desacreditado perante o mundo, inclusive. E aí ele finaliza sua fala simplesmente de uma maneira muito sincera e objetiva. Estamos ferrados. É sobre este alerta deste grande empresário brasileiro que eu vou falar no vídeo de hoje. Já quero começar aqui mostrando esse corte de pouco mais de 3 minutos, mas que vale muito a pena a gente assistir, onde o empresário Rubens Ometo, que aí é um dos maiores empresários do Brasil, o foco principal dele é no agronegócio, e ele traz alertas aqui importantíssimos. Não que a gente já não soubesse, mas ele faz simplesmente um diagnóstico da situação do país versus a política econômica equivocada deste governo Lula. Sem mais delongas, vamos dar um play aqui nas falas do empresário. Muito preocupado, porque você, como presidente do Banco Central, isso é a mesma coisa que você está dirigindo o automóvel, você está dizendo que você pode brecar, acelerar, você não pode virar a direção. E se você está vendo o carro indo num lugar que não seja desejável. Então, eu acho que a gente está numa situação muito difícil. Porque quando você é empresário, você vê tudo o que está acontecendo, você vê claramente uma política de partido, né? de não reduzir, porque está muito fácil resolver. É só resolver o problema do déficit fiscal, tudo se assenta. Mas eles não querem fazer isso e não enfrentam esse problema. Então, o que vai acontecer? Os juros vai subindo, os investimentos que todo mundo fala que vai ter de infraestrutura, a parceria público-privada, não vai acontecer, porque o empresário que investir dinheiro com essas taxas de juros, ele vai quebrar, ele não vai conseguir, como eles são inteligentes, eles não vão fazer isso, e isso vai gerar depois uma inflação de demanda, porque você não vai ter produtos. Você vai resolver o problema da inflação de curto prazo, numa inflação... Eu estou entendendo a sua situação, mas o que eu estou querendo entrar é que aí nós, como líderes, como políticos, temos que trabalhar para fazer um convencimento para ajudar. E nessa taxa de juros, agora, eu me assusto, você admira o seu trabalho, também gosto de você, não tanto quanto ele, mas gosto de você. É uma paixão menor, mas eu me preocupo. Você vê como é bom essa fase um mês antes de você assumir, né? Você ainda tem... Vamos ver daqui a um tempo, Não, é uma coisa que nós estamos... Desculpe o francês, nós estamos ferrados. Porque a alta administração do nosso país acha que está certo e não quer fazer nada, e é uma pena, o país tem tudo de bom, tem reserva, tem energia, tem empresários brilhantes, tem todo mundo que quer trabalhar, tem todo mundo que quer empreender, mas é só acelerar ou brecar. Você precisa começar a virar a direção. E quando você quer virar a direção, qual é a reação dos políticos? Bom, eu acho que então um alerta importante, porque geralmente, né, os empresários tendem a não querer falar duro contra o governo, até para fazer uma política da boa vizinhança, para de repente precisar contar com alguma ajuda do governo a sua empresa conseguir. Então, geralmente a gente vê o empresariado falando assim, com um jeitinho quando querem fazer alguma crítica, independentemente de qual seja o governo. Mas aqui o Rubens Ometo, que de novo é um dos maiores empresários do Brasil, assim, sem meias palavras, estamos ferrados. E ele falou o porquê. Contou aqui toda a historinha dele daquilo que o governo petista não quer enxergar. A despreocupação do PT em relação aos gastos públicos, em relação à situação fiscal. Então, de fato, a gente está
caminhando para o caos econômico. Vocês não tenham dúvidas disso. Mas até então, eu acho que não tem como fingir espanto. A gente, neste século, que mal se iniciou, estamos no 5º mandato de um governo petista. E aí eu te pergunto, o Brasil tá bom? Você acha o Brasil um país maravilhoso? Se sim, aplausos pro PT, porque já tá no 5º mandato. Se não, vaias pro PT e ele é um dos maiores culpados, porque, de novo, neste século que se inicia, estamos no 5º mandato de um governo petista. Eu também tenho visto algumas pessoas nas redes sociais tentarem politizar um pouco. Empresário lulista, empresário que fez o L, agora tá criticando o governo Lula. Aqui eu acho que nem essa questão, tá? Eu acho que tá acima disso, não importa se ele fez o L ou não. Inclusive, aqui eu fui até buscar essa informação, uma reportagem antiga da época das eleições. Eu não sei te dizer se o Rubens Ometo, de fato, é o empresário que fez o L. Porque ele é o típico empresário, acho que tradicional do Brasil, que aposta as suas fichinhas em quase todos os candidatos, né? Então, até resgatei aqui na reportagem da época da eleição, que fala que o Rubens Ometo é quem mais doou para campanhas em 2022. Ele doou 8,9 milhões. E aqui tem um gráfico onde mostra quais foram os partidos que receberam doações dos empresários, né? O Rubens Ometo lidera a lista, e aí se você for ver, ele doou para o Novo, para o PT, para o PL, Republicanos, MDB, enfim, ele doou um pouco para cada partido. Mas aqui pouco importa, o meu ponto é o seguinte, aqui não precisa politizar o perfil ideológico deste empresário. O fato é um dos mais importantes empresários do Brasil, um dos mais importantes, e deu este recado duro, para ele se aceitar, se dispor a falar de maneira dura contra a política econômica do governo, porque ele deve estar vislumbrando um cenário tenebroso para o nosso país, porque senão ele não compraria esse desgaste. Sendo lulista ou não sendo lulista, vocês concordam com esse meu ponto de vista? Aqui não importa o viés ideológico desse empresário. Pouco importa se ele fez o L ou não. Ele é uma pessoa que no meio empresarial tem dos maiores do nosso país. E deu esse duro recado. Aqui eu trouxe até rapidamente, tá? Não vou ler toda a matéria não, mas é uma matéria aqui de junho desse ano que fala o seguinte: o empresariado desembarca do governo Lula. Rubens Ometo é um dos mais bem-sucedidos industriais brasileiros, dono da Cosan, maior conglomerado do setor agro e de energia do Brasil, famoso por sua discrição, seu bom trânsito em Brasília e sua capacidade de dialogar com todos os governos. Mas Ometo é também um empresário preocupado com os rumos do Brasil e decidiu denunciar publicamente os excessos do governo Lula. A irresponsabilidade fiscal, o atropelo das leis, a fúria arrecadatória e o conluio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal para impor uma agenda de pilhagem. Em um discurso durante o Fórum Esfera Brasil, realizado no último sábado 8, então mês de junho, né, no Guarujá, Ometo não mediu palavras, do jeito que está, com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo e com os juros desse jeito não dá, declarou, demolindo a política econômica do atual executivo em apenas 26 segundos. Isso foi em junho. E agora ele falou, né, que estamos ferrados. Então, eu queria que vocês colocassem nos comentários se vocês concordam com a visão do Rubens Ometo, se ele está sendo realista ou se ele está sendo pessimista. No meu ponto de vista, ele está sendo extremamente realista. É só você ver o que o poste do Lula, a Dilma Rousseff, fez com a nossa economia. E tirando o primeiro mandato do Lula, que ele surfou o boom das commodities, a partir do segundo mandato, as coisas começaram a se complicar. Então não tem muito histórico positivo para as pessoas terem achado, o Lula vai salvar o Brasil. Não só não salvará a nossa democracia, porque ela não estava em risco, como também está implodindo os pilares econômicos que o Paulo Guedes, mesmo com a pandemia, conseguiu entregar uma economia impecável. Conseguiu entregar um Brasil com caixa, dinheiro em caixa. Não estava quebrado, mesmo com pandemia. E aí vem o governo, depois de quase aí 2 anos, já implodiu tudo, os pilares de sustentação que o Paulo Guedes conseguiu colocar. É isso, galera. Comentem o que vocês acharam desse discurso do Rubens Ometo, se concordam ou não com as minhas observações. Se gostaram do vídeo, deixa o like, porque isso ajuda no engajamento. Compartilhem também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente sair da bolha. Verifiquem se vocês me seguem em todas as plataformas, em todas as redes. Em todas elas, vocês me encontram por @ViniciusCFP
82, aqui em cima, em vermelhinho, tem aqui o meu username, e aí vocês me encontram nas principais redes sociais dessa maneira. Então fica aí o convite para que vocês não me sigam apenas nessa plataforma onde você está vendo o vídeo. Afinal de contas, estamos no Brasil, né? É bom a gente estar em todos os locais da praça pública moderna, que são as redes sociais, para ter alguma liberdade de expressão. Dado o recado, até o próximo vídeo.